O próximo e último tema deste seminário explora a forma de viver a proximidade da morte com a consciência da sobrevivência da alma. Vai ser conduzido pela nossa querida Presidente, doutora Paula Silva. A doutora Paula é médica especialista em fisiatria, mestre e doutoranda em cuidados paliativos, é assistente auxiliar convidada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, presidente da AME Norte e presidente da minha querida Associação Pegadas de Amor. Então, muito boa tarde a todos. Nesta parte final destes 2 dias em que podemos partilhar tantos conhecimentos, mas sobretudo tanto afeto entre todos. Porque, na verdade, apesar de uns estarem aqui a falar e outros estarem aí sentados a ouvir, a verdade é que nós já falamos muito sobre o pensamento, sobre o facto de estarmos aqui em sintonia, e essa sintonia faz com que todos vós que estão aí, apesar de estarem aí sentados, estarem de uma forma bem ativa, a colaborarem connosco para que as coisas decorram da forma como têm decorrido. Então, antes de começar a minha apresentação, eu queria agradecer a todos vós profundamente pelo vosso carinho, pela vossa presença, porque só isso é que dá sentido a nós realmente realizarmos estes eventos, não é? E então o tema proposto para continuarmos a falar é viver a proximidade da morte com a consciência da sobrevivência da alma. Em que é que isso poderá contribuir para a forma como nós vamos viver essa etapa das nossas vidas, não é? A verdade é que nós sabemos, e também já falamos sobre isso, que a morte é certa, não é? Todos nós sabemos que um dia vamos morrer. Agora, a questão é que, apesar da morte ser certa, a hora e a forma como a morte vai ocorrer, essa é incerta, não é? Ninguém sabe como é que isso acontecerá e quando é que isso acontecerá. Então, é essa incerteza quanto à hora e quanto à forma como essa morte ocorrerá, que faz com que a morte adquira um caráter, ou seja, tenha um caráter impessoal, com que tenha uma forma abstrata perante nós. Ou seja, na verdade, todos nós pensamos assim, sim, havemos de morrer, não é? Um dia vamos morrer. Mas é como se essa situação não ocorresse conosco. É como se algo que fosse verdadeiro para os outros, mas que não fosse verdadeiro para nós. É quase como diz o Dr. Oswaldo num dos seus livros, de uma forma muito interessante, que é como aquilo que diz respeito às verdades cósmicas, não é? Todos nós sabemos perfeitamente que a Terra gira à volta do Sol e que a Lua é um satélite da Terra. Mas, na verdade, quando nós estamos a observar o pôr do sol ao entardecer, numa bela tarde, envolvidos por um sentimento, por aquela magia, nós não estamos a pensar que a Terra gira à volta do sol, não é? Não estamos conscientes dessa situação, mas sim estamos perante aquele momento e aquela beleza que gera tantos sentimentos dentro de nós. Então, esta analogia é um pouco a mesma forma como nós olhamos para a morte. É uma verdade universal, é uma verdade cósmica, não é? Mas nós realmente vivemos com ela de uma certa forma, considerando a sua abstração e quase como se nós não morrêssemos no corpo físico. Embora, de alguma forma, essa sensação traduzirá talvez a consciência que todos nós temos do nosso espírito, que realmente somos seres imortais. Só que nós não conseguimos muitas vezes fazer essa transposição e vivemos como se não morrêssemos no corpo físico. Então, é realmente essa natureza abstrata e a incerteza da hora em que a morte há de chegar que faz com que nós muitas vezes vivamos uma vida inteira dirigindo a nossa força, a nossa inteligência, a nossa energia para algo puramente terreno, para algo puramente material, esquecendo-nos da nossa verdadeira essência.
E vamos vivendo nessa ilusão até que realmente na nossa vida surja uma doença nossa ou de algum ente querido, ou uma situação complexa que nos faça parar e nos faça perceber e lembrar a inevitabilidade da morte. Então, nesse momento é que nós realmente paramos para pensar sobre a questão da morte. Claro, nós podemos morrer de uma forma repentina e nessas situações não temos tempo para refletir ou para preparar a nossa morte. Mas, na maior parte das situações, não é isso que acontece. O que acontece é que é um processo que vai culminar na morte. Esse processo pode decorrer de um envelhecimento, de um processo de envelhecimento normal, como também hoje já foi falado, não é? Quando as nossas células perdem capacidades e deixam de se conseguir multiplicar, dividir, não é? Ou decorrente de uma doença, ou, na maior parte das vezes, pela associação desses dois fatores, pelo envelhecimento e associando-se muitas vezes a alguns processos patológicos que fazem com que nós realmente venhamos a morrer. E é durante esse processo de morrer, que surge o sofrimento. Mas esse sofrimento, é importante nós refletirmos sobre ele. Nós já falamos nele sobre muitas perspectivas, mas também é importante falarmos sobre esse sofrimento na proximidade da morte. E eu gostaria de deixar aqui esta noção, ou relembrar esta situação de que o sofrimento é único. Porque quando nós falamos em doenças, sim, as doenças repetem-se, não é? Nós sabemos que há não sei quantos milhões de pessoas que adoecem com cancro, vamos imaginar, do estômago, ou com doenças cardíacas, ou não importa que doenças de que falemos. Mas os diagnósticos repetem-se. Nós conseguimos fazer uma análise estatística dos diagnósticos de que padecemos na Terra, não é? Também as causas de morte na sua globalidade, elas também se repetem. Também conseguimos fazer um registro e uma análise estatística das causas de morte. Mas o sofrimento, esse é individual, é único. Apesar de todos nós estarmos aqui presentes, podermos ter a mesma doença, o sofrimento de cada um de nós, decorrente das nossas vivências passadas, presentes, daquilo que nós sentimos e pensamos, essa vivência vai ser diferente para cada um de nós. De tal forma que nós podemos fazer a analogia com a nossa impressão digital. Quantas pessoas existem à face da Terra? 7 bilhões e meio, penso eu, aproximadamente, e a impressão digital não se repete, ela é diferente para cada um de nós. Então, o nosso sofrimento, a forma como nós vivenciamos o sofrimento, ele também é da mesma forma absolutamente individual. E é nessa perspectiva que nós temos que olhar para o sofrimento do outro, porque muitas vezes aquilo que a nós não nos causa sofrimento, ao outro pode causar um grande sofrimento e vice-versa. Então é nesse respeito pelo sofrimento do outro que nós temos que olhar para esta questão. Agora, apesar de nós dizermos que sim, que o sofrimento é individual, podemos de alguma forma identificar algumas dimensões que são comuns ao sofrimento. E então, globalmente, nós podemos identificar, porque isso vai nos ajudar também no auxílio ao nosso doente, ou ao nosso familiar querido, ou até à consciência da nossa própria finitude. Então a questão, nós sabemos que o sofrimento, ou dor total, como a doutora Cecília Sanders, a mãe dos cuidados paliativos, designou dor total. Nesse sofrimento ou dor total, nós podemos identificar 4 dimensões. Uma dimensão física, uma dimensão psicológica do sofrimento, uma dimensão social e uma dimensão existencial. Então vamos ver de uma forma bem resumida o que é que significa cada uma dessas dimensões. A dimensão física. Bom, a dimensão física é aquela dimensão que é mais visível, não é? É a dor,
é a falta de ar, vamos imaginar, é uma situação de náuseas, de vômitos, são os sintomas físicos, que são aqueles que fazem mais ruído, que geram mais movimento à nossa volta, são, portanto, os mais visíveis. E nós sabemos que essa dimensão física carece de uma atenção imediata, não é? Então, o controle de sintomas é uma urgência em cuidados paliativos. E muitas vezes o que é que acontece? Acontece que é quando se consegue controlar os sintomas físicos, que são aqueles mais visíveis, que depois emergem as outras dimensões do sofrimento. Porque, claro, se nós estamos com uma dor física, vamos imaginar, não fica espaço para nós valorizarmos as outras dimensões, nós estamos focados naquela dor, não é? Então, muitas vezes, quando nós conseguimos o controle de sintomas, então aí emergem as outras dimensões do sofrimento. É quase realmente como está representado aqui nesta imagem, um iceberg, em que, apesar desta dimensão mais visível, não é? Ter um enfoque imediato e maior, a verdade é que as outras dimensões, as que estão submersas, são maiores do que essa dimensão física. E por serem mais profundas, levantam outros problemas e também são mais difíceis de tratar ou de controlar. Então, nessa perspectiva, vamos ter então uma dimensão psicológica. E a dimensão psicológica, sabemos que é nesta dimensão que vamos encontrar muitos sinais e muitos sintomas de sofrimento. Sabendo que a sua expressão é muito variável ao longo do tempo. Ontem o nosso Dr. Décio falou dessa questão, das fases de quando nós, enfim, enfrentamos uma situação difícil na nossa vida. Nós sabemos que perante essa situação, a doutora Elisabeth Kübler-Ross, ela identificou várias fases pelas quais nós podemos atravessar nesse processo, que culmina na aceitação. Temos uma primeira fase, que é uma fase de negação, quando nós dizemos, não, isto não é comigo que está a acontecer, isto não é verdade. De certeza que o médico se enganou no diagnóstico, não é? Então há uma negação. Enquanto há esta fase de negação, há uma preparação para que nós possamos aceitar aquela situação tão dolorosa. Então, quando nós percebemos que aquilo é verdade, muitas vezes surge a fase da revolta, não é? E isso é muito importante nós percebermos, quer enquanto profissionais de saúde, quer enquanto pessoas que possamos ter familiares com doenças. Porquê? Porque quando essas pessoas vão expressar uma certa agressividade decorrente dessa raiva, essa raiva não é dirigida a nós. Essa raiva é o sentimento que elas estão a vivenciar e que, enfim, e que têm que expressar de alguma forma. E muitas vezes é com o familiar mais próximo ou com o profissional de saúde. Então, posteriormente, há uma fase de negociação em que a pessoa tenta negociar com Deus, não é? É quando se fazem as promessas, se eu curar, eu faço isto, eu faço aquilo, não é? Mas depois há uma fase em que se percebe que essa negociação não vai resultar no processo de cura que se almeja. Então há uma fase que é depressiva, é a depressão, e que muitas vezes é a fase mais prolongada. E se houver tempo, e se houver um trabalho com aquela pessoa, não é? Pode-se atingir a fase de aceitação plena dessa situação. Porque, na verdade, este modelo de Elisabeth Kübler-Ross, às vezes é um pouco questionado. Porquê? É questionado porque, na verdade, nós sabemos que nem sempre o doente ou a pessoa que é confrontada com uma má notícia passa por todas estas fases. Muitas vezes podemos estagnar numa destas fases, e aquilo que dizem alguns psicólogos é que, na verdade, quando nós somos confrontados com aquela notícia, bem ou mal, o processo de aceitação já se inicia na primeira fase. Não é? Só que depois ela vai sendo trabalhada. Mas este conceito destas fases, com a consciência que elas nem sempre se podem processar desta forma, ajuda-nos a entendermos as fases pelo qual pode processar-se a fase de aceitação da comunicação de uma má notícia. Então nós sabemos que dentro dessa fase a pessoa pode expressar muitos sentimentos, como a tristeza, a labilidade emocional, a depressão, a ansiedade, as perturbações do sono, enfim, a raiva, a revolta e outras, não é? E é preciso sabermos que esta dimensão é bem mais complexa,
do que a dimensão física do sofrimento. Controlar os sintomas físicos é fácil. As outras dimensões é muito difícil, não é? Depois temos também uma dimensão social. E muitas vezes esta dimensão do sofrimento ela é desprezada ou é um pouco ignorada. Mas esta dimensão é muito importante. Porquê? Porque quando nós estamos a vivenciar uma situação de sofrimento decorrente de uma doença grave, não é? Estamos a falar de perdas de papéis. E essas perdas de papéis podem se dar a vários níveis. Por exemplo, há uma perda muitas vezes de papel profissional. Ontem, essa pessoa que hoje está doente era uma pessoa reconhecida, por exemplo, na sua profissão, não é? Hoje é apenas um doente. Ou, por vezes, só uma doença despida de uma identidade pessoal. Quantas vezes nós ouvimos referimos-nos, não é? Que é o doente da cama 30, o doente da cama 120, não é? O doente com o cancro do estômago, o doente com o cancro do pulmonar. Ou seja, é quase como se houvesse uma despersonalização daquela pessoa. Quando ela mais precisa que nós reconheçamos enquanto ser e em sofrimento. Há uma perda também do papel na família. Muitas vezes aquela pessoa que adoece tem um papel importante na família, de sustento, de apoio afetivo, financeiro, enfim. E há muitas vezes uma perda desse papel. Há uma perda a nível das atividades sociais. E há muitas vezes também uma perda ou uma alteração da imagem, e da imagem física e intelectual. Não é? Da imagem ou da alteração física e intelectual. Muitas vezes o doente fica emagrecido. Há muitos doentes que se recusam a olharem-se ao espelho por esse confronto com a sua alteração da imagem. E a nível intelectual, muitas vezes decorrente da doença ou até da medicação, há como que um embutamento do raciocínio. E isso também gera sofrimento e perda de papéis. E por fim, há também uma dimensão existencial do sofrimento. E essa dimensão existencial, ela pode ser em relação ao passado, porque é nesta fase da vida, quando nós somos confrontados com a proximidade da morte, que nós muitas vezes nos questionamos sobre as nossas ações passadas. Muitas vezes quase como que fazemos uma retrospectiva da nossa vida. E então muitas vezes nós olhamos e sentimos que há objetivos que nós não atingimos, opções que fizemos erradas, coisas das quais nos arrependemos. E muitas vezes isto causa muito sofrimento a quem está a viver esta situação. E depois há questões existenciais relacionadas com o presente. Todos nós já ouvimos, ou nós próprios já dissemos, porquê eu? Porquê que esta situação me está a acontecer a mim? Porquê que eu tenho que passar por isto, que até nunca fiz mal a ninguém, e aquela pessoa que prejudicou tanta gente está ali aparentemente saudável e sem qualquer tipo de sofrimento? Onde a justiça de Deus? E aqui também surgem questões relacionadas com o futuro próximo. Muitas vezes simbolizadas no medo. O medo de sofrer mais, o medo do desconhecido, o medo da morte, o medo do que é que pode estar para além da morte. Então tudo isto permite-nos ver que realmente o sofrimento dentro desta situação da proximidade da morte é muito complexo e muito abrangente. Mas é dentro dessa complexidade que temos que olhar para o doente com uma doença avançada e progressiva, conscientes de todas estas dimensões. Sendo que, se não é possível curar, e já falamos muito sobre isso, podemos sempre cuidar numa abordagem integral e dessa forma permitir que o doente viva da melhor forma possível até ao momento da sua morte. Este é o ponto, é a questão fundamental. Permitir que se viva da melhor forma possível até ao momento da morte. Porque, na verdade, a morte em si, como facto, é apenas um momento. A morte é um momento. Morremos naquele momento. Mas a morte decorre de um processo, que é o processo de morrer. Mas enquanto se está a morrer, estamos vivos. E é isto que nós temos que pensar. Então, morrer é um processo. A morte é um momento.
Mas entre estes dois, nós estamos vivos. E é dessa forma que nós temos que olhar para este processo. É um processo que as pessoas estão a vivenciar vivas. Porque às vezes nós olhamos para a pessoa como se ela já estivesse morta. Não é? E muitas vezes o doente tem medo deste processo. E não do momento em si, do facto da morte. Então, morrer bem é o objetivo. Hoje fala-se muito na boa morte, não é? A boa morte. E nós sabemos que esta questão da boa morte é motivo de muitas divergências, bem originadas pelas diferenças culturais, filosóficas, espirituais e religiosas, não é? Num mundo muito heterogéneo em que nós vivemos. E muitas vezes fala-se de eutanásia como sendo uma proposta de boa morte, não é? E sim, etimologicamente, nós sabemos que a eutanásia significa boa morte. Mas nós já vimos que a questão não está na morte em si, mas no morrer, no processo do morrer que gera sofrimento. E então, nessa perspectiva, nós percebemos que a eutanásia, ela não acaba com o sofrimento, ela acaba com a vida, num determinado momento. Então não é a solução. A solução é realmente permitir que a pessoa se sinta compreendida e o seu sofrimento se sinta apaziguada no seu sofrimento. Esse é o objetivo. Porque eu trabalho exclusivamente em cuidados paliativos há muitos anos e a verdade, estão aqui alguns colegas de trabalho queridos na sala, que eu agradeço muito pela presença deles, e nós sabemos que se contam pelos dedos os doentes em cuidados paliativos que pedem eutanásia. Porquê? Porque se eles estiverem realmente sintomaticamente controlados, não é? Se tiverem o acompanhamento necessário, o doente não quer morrer. Quer viver. Não quer é sofrer. E isso são coisas diferentes. Então é nessa perspectiva que temos que olhar para o nosso doente em fase terminal. E sabemos que os cuidados paliativos são cuidados que fazem um trabalho importante nessa parte para o alívio do sofrimento, nas suas diversas dimensões e, consequentemente, ajudam o doente a ter uma boa morte. Mas será que isso é suficiente? Bom, muitas vezes isso não é suficiente. Porquê? Porque o doente, sim, pode realmente ter os seus sintomas controlados, fisicamente. Mas a questão é que eles muitas vezes não encontram um significado para o momento que estão a vivenciar. E aqui a questão é permitir ou fazer com que o doente consiga descobrir ou redescobrir um significado para a vida, um sentido para o sofrimento e uma esperança para a morte. Porque nós sabemos que sofrer não é o que custa mais. O que custa mais é sofrer sem sentido. Quando nós encontramos um sentido para o sofrimento, este sofrimento torna-se suportável. E essa é a diferença. Então, como encontrar um significado para a vida e para a morte? Porque muitas vezes, mesmo que nós consigamos dar todo o conforto ao nosso doente, não é? Controlar todos os seus sintomas, se ele não encontrar dentro dele esse significado, ele vai continuar num sofrimento enorme. Embora nós possamos olhar para ele e aparentemente ele está sereno, não tem dor, não tem falta de ar, ou outro sintoma, mas ele não encontra um significado para o porquê de estar naquela situação. Então, nessa busca desse significado, nós sabemos que todas as grandes tradições espirituais do mundo dizem explicitamente que a morte não é o fim. Todas elas nos transmitem uma ideia de algum tipo de vida futura para além da morte física. Mas, apesar desses ensinamentos, por vezes, deixamo-nos viver num deserto espiritual, onde se acredita que a Terra e a vida física é tudo o que existe.
E aquilo que nós entendemos é que sem nenhuma fé na vida depois da morte, pode ser muito difícil reencontrar ou encontrar um significado para viver o processo de morrer estando vivo. Então, será que a consciência da sobrevivência da alma permite encontrar um sentido para a vida e para a morte? Bom, hoje, e já se falou muito sobre isso, o efeito positivo da espiritualidade e da religiosidade na saúde e na doença, de uma forma geral, já está muito bem documentado. E fizemos uma pesquisa bibliográfica usando o motor de busca PubMed e colocamos as palavras MESH, espiritualidade e religiosidade nos últimos 10 anos. E o que é que nós constatamos? Que nos últimos 10 anos, com estas duas palavras, foram publicados 7.364 artigos sobre espiritualidade e religiosidade. E a maior parte desses artigos conclui de forma inequívoca existir um efeito positivo da espiritualidade, religiosidade do doente e dos familiares na vivência de situações de fim de vida. E isso basta ir aos artigos para termos essa confirmação. Mas é interessante ainda salientar que alguns artigos já analisam questões mais específicas, como seja a influência das experiências espirituais na fase de fim de vida. E isto é muito interessante, porque até uns anos atrás, embora já existissem bastantes artigos, eles no fundo só focalizavam a vivência do doente de acordo com a sua espiritualidade. Ou seja, no fundo analisavam se a espiritualidade do doente tinha algum reflexo sobre o seu sofrimento na fase de fim de vida ou noutras situações. Mas agora já se vai mais além e já se começa a explorar as experiências espirituais, como as experiências de quase morte, como as visões no leito da morte, entre outras. E isso é um passo em frente na pesquisa científica. Podemos ver aqui num artigo, são imensos, mas trouxe apenas assim alguns exemplos. Por exemplo, este artigo, não é? Em que se faz uma análise retrospectiva de 5 anos, mais uma análise prospectiva sobre as experiências de morte. E neste outro artigo, publicado em 2018, bem recente, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que a análise deste artigo permite-nos os autores chegam à conclusão de que muitos doentes que vivenciaram experiências espirituais que realmente atingem um estado de maior pacificação, que terão menor nível de sofrimento na fase de fim de vida. Aliás, podemos ver aqui um gráfico retirado do próprio artigo, em que nós podemos ver que, vamos ver se eu sei apontar, não sei, aqui neste... podemos ver, isto vê-se um bocadinho mal porque desfoca, mas aqui é assim, a coluna amarela corresponde a um médio nível de sofrimento, e a coluna azul representa um moderado a alto nível de sofrimento. E aquilo que nós podemos constatar é que as pessoas que vivenciaram experiências de quase morte têm um nível de sofrimento ligeiro a moderado, e que o sofrimento intenso, não é, é muito reduzido quando comparado com todas as outras colunas, não é? Aqui são as pessoas que fizeram meditação, que têm a prática da meditação, em que também se vê uma diferença significativa entre a coluna azul e a coluna amarela, não é? E aqui são as pessoas que tiveram visões no leito da morte, em que também se vê uma diferença significativa no nível, digamos assim, tanto quanto foi possível, de avaliar do sofrimento que experienciaram nesta fase de final de vida. E porque é uma situação muito frequente da nossa prática diária, a situação das visões no leito da morte, os doentes, há muitos relatos
Então nós resolvemos especificamente também fazer um levantamento sobre quantos artigos existiam publicados sobre esta questão. Então encontramos 18 artigos que falam sobre esta questão e verificamos que quase todos eles, este é um deles que eu trouxe aqui apenas como exemplo, mas que quase todos eles são unânimes em dizerem que realmente as visões no leito da morte são muito frequentes nos doentes em fase terminal. E também a maior parte deles reconhecem que de facto essas experiências, na maior parte dos casos, não podem ser interpretadas como na sequência de um quadro delirante. E fazem até a diferença, fazem uma análise das diferenças mais significativas entre os quadros delirantes, as características de um quadro delirante com alucinações e as visões no leito da morte, que eu tentei sintetizar aqui neste quadro. Então nós vamos ver que, em relação ao delírio e às visões no leito da morte, por exemplo, ambos são frequentes nos doentes próximos da morte. Sim, o delírio também é muito frequente nesses doentes. Mas a diferença é que, enquanto que no delírio há uma perturbação da consciência, nas visões do leito da morte não há uma perturbação da consciência. Aqui há uma alteração da cognição no delírio. Nas visões do leito da morte não há uma alteração da cognição. Aqui há nitidamente uma instalação de um quadro delirante que pode ter uma instalação aguda ou subaguda, enquanto que aqui não se pode identificar esse quadro, porque são descrições concretas, em momentos concretos. Há uma redução aqui da clareza em relação ao ambiente. O doente muitas vezes não sabe onde é que está, não descreve claramente o meio ambiente, as pessoas que o estão a rodear, enquanto que nas visões do leito da morte há uma clareza do ambiente que o rodeia. Não estão desorientados, ao contrário do que acontece no delírio, não é? E o seu discurso é absolutamente coerente. Enquanto que no quadro delirante todos nós sabemos que há uma incoerência no discurso, se não constante, pelo menos com oscilações. Então, os mesmos artigos referem ainda que estas visões trazem pacificação e bem-estar ao doente, sendo que nos quadros psiquiátricos nós sabemos que acontece habitualmente o contrário, não é? Num quadro delirante o doente está inquieto, é uma situação de sofrimento. Ela só, por si só, é uma situação de sofrimento. Então, estes e outros estudos contribuem para a busca das provas sobre a sobrevivência da alma. E essas provas vão fortalecendo os que vivem a proximidade da morte, os que se despedem daqueles que amam e que estão a viver uma situação dessas, mas também podem fortalecer os que, apesar de ainda viverem nessa abstração, nessa incerteza da hora e da forma como ela vai chegar, se podem realmente ir preparando ao longo da vida para poderem ter uma boa morte. Sabendo que todos morremos, estas são provas que nos trazem coragem e alento para seguir em frente, com a consciência que morrer é apenas deixar de ser visto. É uma curva na estrada, como disse Fernando Pessoa. É uma curva, não é? A gente, quando faz uma curva na estrada, nós estamos aqui, alguém vai, faz uma curva, nós deixamos de a ver, mas ela continua lá, não é? Ela vai continuar o seu caminho, ela não desapareceu, apenas nós não a vemos. Então é isso a morte, não é? Então, já vimos a importância da espiritualidade, de uma forma geral, na vivência desta questão, mas surge agora aqui uma outra pergunta. Mas se ao exposto juntarmos o conhecimento trazido pela doutrina espírita, o que é que este conhecimento pode acrescentar a tudo isto que nós já dissemos? Então, antes de respondermos, eu sei que já todos sabem a resposta, mas pronto, eu trago aqui 3 casos clínicos de uma forma muito resumida. O primeiro é de um doente de 71 anos com um cancro do cólon, que fez radioterapia e cirurgia, mas apresentou a progressão da doente, manifestada por metastização pulmonar, carcinomatose peritoneal, e que nesta altura recusou a fazer quimioterapia paliativa. Bom, apesar da extensão da doença, ele manteve sintomaticamente controlado e autónomo.
até que foi internado de uma forma relativamente súbita por um quadro de dispneia, falta de ar. E apesar de se conseguir controlar aquela dispneia em repouso, ele em repouso ficou confortável, ele manteve dispneia com esforço. E essa dispneia em esforço teve uma implicação funcional com uma perda parcial ou quase total da sua autonomia, não é? Ele passou de uma situação perfeitamente autónoma para ficar praticamente acamado, porque com qualquer esforço ficava logo com muita falta de ar. E perante esta perda de autonomia, apesar de sintomaticamente ter conseguido um patamar de conforto, não é? Ele disse que viver assim para ele era insuportável e não tinha qualquer sentido apenas ficar à espera da morte. E, portanto, pretendia ser sedado, já que em Portugal não era permitida a eutanásia. No decorrer de uma longa conversa, foi questionada sobre o que para ele significava a morte, ao que ele me respondeu com um tom irritado: significa que se vai para debaixo da terra e tudo acaba, não há mais nada. Então manteve-se revoltado com a sua situação clínica e manteve firme o propósito de ser sedado. Morreu alguns dias depois e, apesar de sedado, apresentava momentos de inquietação. O segundo caso é de uma doente de 68 anos com carcinoma do ovário extensamente metastizado e em progressão após cirurgia e múltiplos esquemas de quimioterapia. Ela também referia dispneia, tinha uma dor abdominal de difícil controle, apresentava uma ascite de grande volume, tendo sido submetida a várias paracenteses, mas ela refazia rapidamente aquela ascite. Tinha edemas muito acentuados dos membros inferiores e os edemas tinham uma marcada implicação funcional. Ela praticamente também não conseguia mexer-se, era da cama para a cadeira, da cadeira para a cama e pouco mais. E a doente encontrava-se internada para controle sintomático e cuidados terminais. E ela estava muito consciente da sua situação de terminalidade, muito consciente. E ela, e mesmo sorridente, ela sorria, nós entrávamos no quarto e ela estava sempre com uma expressão de serenidade e a sorrir para nós, e ela dizia que estava preparada para partir, ela sentia-se preparada, mas dizia que tinha fé em Deus, confiava em Deus, mas apenas tinha um grande desgosto. É que tinha muita pena de não ter a oportunidade de voltar a ver a netinha e de ver a netinha a crescer. Essa era a grande dor que ela tinha com ela, que ela nunca mais iria ver a neta. Tinha 2 anos. E o terceiro caso era um doente de 44 anos, com um mesotelioma em progressão e em fase terminal, com uma dor a nível da parede torácica muito intensa e de muito difícil controle, e essa dor era de tal forma intensa que não permitia a sua alta para o domicílio depois de algumas tentativas. Então ficou internado para controle da dor e cuidados terminais. Era casado e tinha um filho adolescente. E então, quando se entrava no quarto daquele doente, apesar da complexidade daquela situação, apesar da sua idade, apesar de ter um filho ainda adolescente, sentia-se um ambiente de serenidade dentro daquele quarto, não é? Eles conversavam, tomavam as decisões em conjunto, tentavam aproximar a vida do filho com alguma normalidade, enfim. E quando o doente estava com a dor controlada, eles conversavam, ele próprio apaziguava o filho e a esposa, dizia: não vão para casa, vão descansar, eu estou bem, estou tranquilo. Enfim, foi assim. E certa vez estava a abordar a questão da espiritualidade com a esposa, e a esposa disse-me que eles eram espíritas. E que apesar da dor do momento, do que estavam a passar, e da saudade que viria, eles tinham a certeza de que continuariam ligados e que um dia se reencontrariam. Bom, falou da vida no mundo espiritual, fez alguns relatos das obras de André Luiz e dizia sentir uma profunda gratidão pela oportunidade desse conhecimento. Então, agora refletindo sobre cada um dos casos em que trouxemos, nós podemos perceber o quê? Podemos perceber que no primeiro caso, a falta de sentido tornou insuportável vivenciar o fim de vida, levando à necessidade de sedação daquele doente. No segundo caso, percebe-se que a importância da fé,
na forma como a doente se sentia pacificada com o seu destino. Mas também se percebe que o desconhecimento de como é que se podem manter as ligações com o mundo espiritual, não é? Deixava-lhe aquela mágoa, achando que ela nunca mais ia voltar a ver a neta. E no terceiro caso, é nítida a presença de uma fé raciocinada, alicerçada no conhecimento da vida no mundo espiritual, que permitia uma atitude serena, não só do doente, mas de toda a família, inclusive daquele filho adolescente. Então, eu penso que estes casos nos explicam o que é que o Espiritismo nos pode trazer. Este está em francês, que é só para dizer que eu também já apresentei o tema em francês. Foi de propósito. Bom, então, o Espiritismo, de facto, o que é que acrescenta? Ele explica-nos de onde é que nós viemos, explica-nos porque é que nós estamos aqui, explica-nos para onde é que nós vamos, fala-nos e explica-nos as provas da imortalidade da alma, não é? Dá-nos detalhes sobre a vida no mundo espiritual, não mais é algo abstrato, como dizem muitas vezes as pessoas que até têm fé. Bom, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas nunca veio cá ninguém para contar. Não é? A verdade é que vieram. E vêm. Então, teremos essas provas sobre realmente como se vive no mundo espiritual. E isso é muito apaziguador, não é? E também nos dá um guia para a nossa vida. Porque o importante é nós vivermos conscientes da morte, não é? Mas vivendo da melhor forma possível. E então, este conhecimento dá-nos um guia seguro para que realmente nós entendamos a vida dentro da lei de causa e efeito e dentro da lei da reencarnação. Então não podemos ter dúvidas que este conhecimento é um acréscimo significativo e importantíssimo ao conhecimento da espiritualidade no seu contexto mais geral, sendo que esse já é um passo muito importante, sem dúvida, não é? Olha, e eu não resisti a trazer-vos aqui esta autobiografia. Imaginem, agora vou-vos ler uma autobiografia, vejam só quantas páginas eu vou estar aqui a ler, os 10 minutos não vão chegar. Uma autobiografia em 5 passos, e que eu acho que nós podemos refletir e fazer como que uma análise, transportando para nós e fazermos a nossa própria autobiografia. Embora, claro, sem todos os capítulos. E vocês vão ver porquê. Então, nesta autobiografia em 5 capítulos, nós vamos ler o seguinte. Ela é-nos trazida no livro de Rinpoche, é assim que se diz? Então, diz assim, no capítulo 1. Ando pela rua, há um buraco no fundo da calçada. Eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco no fundo da calçada. Mas finjo não o ver. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco no fundo da calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. A culpa é minha. Saio imediatamente. 4º capítulo. Ando pela mesma estrada. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. 5º capítulo. Ando por outra rua. Então, cada um de nós tem que pensar, não é, em que capítulo está. Porque é isso, estamos a falar da morte, mas quando estamos a falar da morte, estamos a falar da vida, porque não há vida sem morte, e não há morte sem vida. E, na verdade, nós morremos como vivemos. Não é? E a finalidade principal de refletir sobre o papel da consciência da sobrevivência da alma perante a proximidade da morte é desencadear uma verdadeira mudança dentro de cada um de nós, levando-nos a aprender
como evitar o buraco no passeio e como caminhar por outra rua. A rua que nos conduz à harmonia e à serenidade interior, mesmo no meio dos buracos do caminho exterior, por mais que eles sejam. E se cada um de nós fizer esta análise, eu permito-me partilhar convosco a análise que eu fiz dos capítulos em relação a mim, não é? Então, como pessoa, eu caio frequentemente no buraco, mas com a consciência de que a culpa é minha. Como médica, dou a volta procurando fortalecer-me numa visão da medicina integral. Como potencial cuidadora, porque com certeza no percurso da nossa vida surgirá uma situação em que temos que cuidar de alguém que amamos, eu tenho consciência que vou cair muitas vezes. Porque às vezes nós ainda temos um amor muito egoísta, muito centrado, não é? De querer agarrar. E isso às vezes dificulta nesse cuidado. Então muitas vezes nós realmente caímos. Mas enfim, vou tentar sair cada vez mais rápido do buraco para seguir em frente, mesmo que doa. E quando próxima da morte, aí eu espero conseguir andar por outra rua, pelo menos pela Rua da Esperança. Essa foi a reflexão que eu fiz. E para terminar, eu diria que para uns esta pequena reflexão não é mais do que um testemunho do que estudam e, quiçá, do que já viveram ou estão a viver. Mas para outros que aqui estão, esperamos humildemente que possa ser a janela que se entreabra para a procura sem dogmas, porque na verdade, durante muito tempo, era, digamos, a religião que tinha dogmas. Não é? Hoje também ainda continua a ter. Mas a ciência também tem dogmas. O problema é que a ciência neste momento está cheia de dogmas. Porque tudo aquilo que a ciência acha que não é verdadeiro, diz, eu não acredito. E não tem que comprovar. Mas para nós comprovarmos, seja o que for, não é? Está ali o nosso Décio que investiga muito, não é? Mesmo que hajam, enfim, muitas hipóteses que apontem para a probabilidade daquela hipótese, é muito difícil que alguém aceite. Agora, se for na perspectiva materialista, é fácil dizer, não, isso não é possível, não foi comprovado. E pronto. Então, isso também são os dogmas da ciência. A ciência, neste momento materialista, entrou por um caminho de dogmas. Porque não abre espaço para a pesquisa de outras coisas. Porque ainda não conseguiu perceber que um paradigma é algo que nós estruturamos numa determinada época de acordo com o nosso conhecimento. Mas que aquilo que nós hoje conseguimos fazer não é aquilo que vamos conseguir fazer amanhã. E temos que ter essa abertura de mente. Ninguém está a dizer para acreditar sem ver, mas apenas para procurar. Então é essa procura que esperamos que as pessoas sejam capazes de fazer, não é? Então, sem dogmas, sem preconceitos, procurar realmente as provas da sobrevivência da alma, certos que essa consciência é fundamental para quem vive a proximidade da morte e para quem cuida. Quando aceitamos a morte e percebemos o que realmente ela é, transformamos a nossa atitude perante a vida. E esse é o objetivo. Isso é que é importante, continuarmos a viver. Quanto mais cedo encontrarmos esse caminho, melhor viveremos até ao momento da nossa morte e, com certeza, para além dela. Esta era a mensagem que tinha para vos trazer, deixando-nos com a imagem de Jesus e dizendo, como Ele nos disse, que aqueles que tiverem olhos de ver que vejam e aqueles que tiverem ouvidos de ouvir que ouçam. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.